universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Vamos colocar de pé toda a igreja. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Graças a Deus, seja muito bem-vindo, meus irmãos. Luiz Fernando. Boa noite, irmãos, graça e paz. Você pode se assentar. Sejam todos bem-vindos a este culto que nós prestaremos ao Senhor juntos, que nós já estamos prestando ao Senhor. É uma alegria muito grande para nós estarmos aqui, como nós cantamos essa presença maravilhosa do Senhor. E também a alegria de estar com os irmãos. Primeira vez aqui no ano de 2018, tive 2 outros compromissos nos outros domingos. E é muito bom estar com os irmãos, sentir a alegria da companhia de vocês. Espero que você que também nos visita também possa se sentir alegre por estar aqui neste lugar, onde a palavra do Senhor alcança os nossos corações, onde nós somos instruídos, orientados, somos conduzidos a viver uma vida reta diante de Deus e também em harmonia com os nossos irmãos. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça
Quero convidar você a ter um momento de oração silenciosa com o Senhor, dizer a Ele que você está com o seu coração aberto para receber tudo que Ele tem a te oferecer, todos os ensinamentos que Ele tem a te dar nesta noite, que você deseja que seu coração também esteja aberto para compartilhar, para vivenciar esse momento juntos aqui em adoração ao Senhor. Deus, nós queremos Senhor, nosso Deus, muito obrigada, Pai, por este momento na Tua presença. Muito obrigada, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor cuida de nós e que o Senhor renova nossas forças a cada manhã. Que o Senhor possa receber a nossa adoração, o nosso culto nesta noite. Que o Senhor fale aos nossos corações, prepare os nossos corações para receber a Tua palavra, Pai. E que nós possamos Te adorar de acordo com o que o Senhor quer que a gente adore, Pai. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. A gente quer continuar nesse mesmo espírito de oração, tendo um momento de intercessão por alguns motivos, de saúde de alguns dos nossos irmãos que chegaram até nós. Nós temos um pedido do Ailton Júnior, sobrinho do pastor Pedro, não é isso? Que está na UTI, uma questão de saúde, nós estaremos orando por ele. Temos também um irmão da nossa igreja, bastante conhecido aqui dos irmãos mais antigos, nosso irmão Mauro César, que também estará procedendo uma cirurgia durante essa semana. Nós temos tido a responsabilidade sempre de orar também pelo reverendo Cidecil, pela Vânia, uma irmã da igreja que sofre com Alzheimer. Nós temos orado pelo Neto, sempre também, ele tem lutado contra um câncer, é membro da nossa igreja. Nós temos esse nosso tradicional momento de oração uns pelos outros. Então, eu quero convidar você, talvez você também está aqui, está enfermo, então está aqui, conhece alguém na sua família, quer colocar diante de Deus algum pedido específico, eu quero convidar você a orar por esta pessoa. Se por acaso você não tem alguém específico para orar, nós também queremos, nesse momento de oração, orar pelo nosso país. Nós estamos iniciando 2018, um ano que vai ser bastante estratégico para nós enquanto nação. Nós queremos ter um tempo, sempre aos domingos, na nossa igreja, de oração pela nossa nação. Então, se você não tem algum motivo específico, se a gente não tiver nenhum motivo de oração, ore pelo nosso país. E o pastor Marcos está aqui também fazendo menção da Bolívia, A gente também está orando lá. Parece que haver um início de uma perseguição ao evangelho ali na Bolívia. É um país que não tem a tradição de ser um país que persegue o cristianismo, mas em razão do governo, do momento político que está vivendo, está havendo ali um acirramento em relação à nossa fé, nossos irmãos bolivianos. Então que a gente possa também lembrar de orar por eles. Amém? Senhor, nós estamos na Tua presença nesta hora como igreja, Deus. Nós somos membros, Deus, uns dos outros. A Tua palavra nos diz assim. E quando nós percebemos, Deus, que existem membros, Deus, que estão afetados com dores, Deus, nós nos compadecemos, Deus, nós nos entristecemos. E nossa reação natural, instintiva, Deus, é clamar ao Senhor. Porque nós sabemos, Deus, de que nós temos socorro nas Tuas mãos. E por isso, Deus, nós queremos neste momento, Deus, intercedermos, Deus, por esses nossos irmãos enfermos, Deus, que nós fizemos menção aqui, Senhor. Irmãos que irão se submeter à cirurgia, como esse irmão Mauro César, Deus, que o Senhor possa se lembrar, Deus, conduzindo todo o processo cirúrgico. Queremos lembrar, Senhor, do sobrinho do pastor Pedro, Deus,
Queremos lembrar, Senhor, da sobrinha, Deus, do pastor Marcos e da Tivani, a Isabela, que também tem lutado contra um câncer, o neto, Deus, reverendo Cidecil, a nossa irmã Vânia. Deus, nós oramos, Deus, pedindo para que o Senhor possa visitar cada um dos enfermos também, que foram mencionados pelos nossos irmãos em oração nesta hora, porque nós cremos que o Senhor, Deus, pode dar uma resposta, pode dar o alívio, pode dar o conforto, Deus, necessário a cada um dos nossos irmãos que sofrem nesta hora. Mas nós também queremos lembrar, Senhor, da igreja boliviana, Deus, nós queremos orar, Senhor, para que o Senhor que governa, Deus, sobre todos os reis, sobre todos os governantes, nós sabemos, Deus, que nada foge do teu controle, mas nós queremos, Deus, nos compadecer dos nossos irmãos ali, pedindo ao Senhor, Pai, para que o Senhor possa levar a bom termo, Deus, esse processo que a nossa igreja ali na Bolívia tem enfrentado, que o Senhor possa ser o guarda, Deus, possa ser o vingador, Deus, que o Senhor possa ser a segurança, o escudo, a torre forte do teu povo ali, Senhor. E nós oramos também, Senhor, nesses dias, Deus, pela nossa nação. Nós sabemos, Deus, que o ano de 2018 será um ano, Deus, estratégico, politicamente falando na nossa nação, economicamente falando, Deus. Por isso, Deus, nós intercedemos, Deus, pedindo ao Senhor, que o Senhor possa mesmo estabelecer o teu trono, Deus, na nossa nação, e que nós, Pai, como cidadãos, Deus, da nossa nação, Deus, da nossa cidade, possamos, Deus, exercer, Pai, com responsabilidade, o chamado que temos também, Senhor, de sermos arautos, Deus, de proclamarmos, Deus, as boas novas do Senhor nesta nação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos conduzir aí nos cânticos. Amém, igreja. Vamos ficar de pé mais uma vez. Convido você a se colocar de pé. Vamos adorar ao Senhor. Amém? Amém, povo de Deus? Amém. Glória a Deus. Fala para o seu irmão aí, a sua vida é um projeto de Deus. Deus, de graça e misericórdia, sua vida é a grande razão do meu existir. E como eu te amo, meu Senhor e Rei, toda e misericórdia, sua vida é a grande razão do meu existir. E como eu te amo, meu Senhor e Rei, toda honra e glória sejam a ti. Levante as suas mãos e adore o Senhor. Levantarei as minhas mãos no santuário e verei a tua glória, meu Senhor, amado e mestre, pois tu és digno de adoração. Com os anjos quero ser iluminado na beleza da tua santidade, pois minha vida é um projeto de Deus e nada pode mudar. Levantarei as minhas mãos no santuário e verei
a tua glória, meu Senhor, amado e mestre, pois tu és digno de adoração. E como os anjos quero ser iluminado na beleza da tua santidade, pois minha vida é um projeto de Deus e nada pode mudar, e nada pode mudar. Levantarei as minhas mãos no santuário e verei a tua glória, meu Senhor, amado e mestre, pois tu és digno de adoração. E como os anjos quero ser iluminado na beleza da tua santidade, pois minha vida é um projeto de Deus e nada pode mudar, pois minha vida é um projeto de Deus. Aleluia! Nossas vidas é um projeto de Deus, amém? Você tem valor, você tem grande valor para Deus. Muitas vezes o inimigo tenta nos convencer do contrário, mas somos preciosos para Jesus, amém? Deus tanto amou que enviou o seu único filho para que nós pudéssemos herdar a vida eterna, amém? O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. O Espírito do Senhor está neste lugar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a
a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. E Ele nos ungiu, e Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, a fim de que, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor derramou sobre nós, ó Pai, essa unção, ó Deus. Ó Deus, que possamos entender, ó Pai, esse chamado, ó Deus, de levar, de anunciar a salvação de Cristo Jesus. Pai, que as nossas vidas, ó Deus, possam impactar, ó Deus, esta nação, esta cidade, as pessoas ao nosso redor. Em nome de Jesus, que possamos proclamar a salvação em Cristo Jesus. Possamos ser agentes, ó Pai, de transformação para este mundo. Em nome de Jesus. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Adore, diga: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, só adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, só adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Diga aí, igreja: se Deus fizer, erga a sua voz e diga: se não fizer, oh, Ele é Deus. Se porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier,
Ele é Deus, se curado for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Possamos entender que a vontade de Deus é soberana, é perfeita, é boa e agradável. Amém? Se Ele realizar na sua vida, meu irmão, Ele é Deus. Mas se não realizar, Ele continua sendo Deus. Quantas vezes a gente parece que esquece, né, que esse comando é dele. Quantas vezes nós murmuramos, quantas vezes nós reclamamos e queremos ensinar a Deus como é que faz as coisas, né? Mas que Ele possa, em nome de Jesus, interromper esse sentimento nas nossas vidas nessa noite. E que Ele seja a nossa segurança plena, que Ele seja o nosso Deus verdadeiro. Que o resultado dessas canções nas nossas vidas nessa noite seja de entender que Deus é Deus, apesar das circunstâncias e apesar de nós mesmos. Amém? Vamos cantar mais uma vez esse refrão. Você vai cantar mais uma vez e dizer: Pai, eu estou assumindo aqui o governo do Senhor na minha vida. Ainda que eu não entenda nada, meu Deus, ainda que esse momento da minha vida seja o mais conturbado de todos, eu confio de que o Senhor é Deus soberano na minha vida e que o Senhor mostrará a resposta, o resultado, de que o Senhor trará às claras aquilo que eu preciso entender. Amém? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Feche os seus olhos mais uma vez e ore ao Senhor, fale com Ele nesse momento. Agradeça ao Senhor por esse tempo de adoração. Obrigado, Deus, porque temos o privilégio, Senhor, de erguer as nossas vozes, ó Deus, ao Teu santo nome, de celebrar o Teu nome nessa noite, de adorar ao Senhor com a nossa vida, com o nosso coração, com o nosso entendimento, Pai. Obrigado, Deus, porque temos o privilégio, Senhor, de Te adorar, de cultuar o Teu nome, Senhor, de doar a nossa vida, a nossa oferta ao Senhor nessa noite. Continua, Senhor, falando aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meu irmão, por um tempo, Pastor Marcos. Meus queridos, graça e paz para todos, amém? Amém. Estamos no segundo culto. Hoje pela manhã tivemos um culto, né? Foi gostoso. Estamos aqui na presença do Senhor. E agora à noite, esta segunda oportunidade de estarmos na presença do Senhor e na comunhão com os irmãos. Quero dar alguns avisos. Estamos dando os avisos enquanto o ISEC Notícias está de recesso. Envelopes de dízimo, a nossa tesoureira pede para reforçar que talvez você vá lá procurar o seu envelope e ele não esteja pronto. Caso isso aconteça, você pode usar um envelope em branco, explicar que é dízimo, ou então pôr o nome na lista. Se você não vai contribuir hoje, mas percebeu que o seu envelope não está lá, tem uma lista lá em cima, você pode colocar o seu nome. Isso facilita o trabalho da tesouraria, tá?
sobre ainda falando de situação financeira, nós não fechamos ainda a contabilidade do encontro de casais, por alguns motivos. Entre eles, nós temos pessoas que pagaram, mas não mandaram o comprovante, a gente não sabe, porque o banco não informa. E às vezes pessoas que também fizeram um plano de pagamento e nós não sabemos que plano que é, qual é a forma. E a gente precisa então que você procure o pastor Nivaldo, né? O pastor Nivaldo não está aqui hoje. O pastor Zé Nilton mandou uma mensagem que está com uma forte enxaqueca, tomou remedicamento, talvez, se ele der conta, ele veio no culto da manhã, ele vem mais tarde. Mas o pastor Nivaldo eu sei, porque a dona Isaura hoje pela manhã no nosso círculo de oração pediu oração pelos dois, também na área da saúde. Mas por telefone, por zap, né, durante a semana, você pode conversar com o pastor Nivaldo, ele é que está tentando fechar a contabilidade do encontro do ano passado. O presbítero Paulo Henrique, né, está ali atrás, mandou para nós um convite para toda a igreja da formatura do curso teológico por módulos que ele concluiu recentemente. A formatura será no seminário em Anápolis, no dia 3 de fevereiro. E todos nós somos convidados por ele para estar ali neste momento de conquista e desta vitória no curso teológico por módulos, tá bom? O pastor Zé Nilton pela manhã deu vários avisos e explicações a respeito do curso ou dos cursos da UDF, inclusive alguns cursos novos que nós vamos ter este ano. Então fique atento, participe, já se posicione, né, para você participar dos cursos que serão ministrados nesse semestre, todas as áreas. Vai ter, parece que um CRAU para mulheres, né, finanças para mulheres, vai ter um curso novo para adolescentes, o IES, e eu sei que o IES já existia, mas parece que tem uma formatação nova, e esse curso vai ser ministrado por ele e pela filha dele, a Débora. Enfim, além dos cursos que já tem, vai ter cursos novos, beleza? Interessante, eu comecei no início do ano fazer minhas devocionais e falei, sabe, eu vou gravar aqui, né, o que eu entendi do texto, o que falar ao meu coração, vou gravar. E gravei ali a primeira, gravei a segunda e pensei assim, eu estou criando sarna para eu coçar, né, porque depois a gente tem que fazer isso todos os dias e vai ficando complicado. Mas eu fiz sem pretensão e pus nos grupos. E a gente tem recebido, hoje mesmo eu recebi do André, lembra? O André da Célia, né? O André está lá no Mato Grosso. Pastor, eu estou te ligando, te mandando uma mensagem para te incentivar a continuar gravando, que eu estou replicando aqui para minha família, para a igreja, que ele lidera hoje o grupo de louvor lá da Igreja Batista. Ele é o líder do grupo. E ele falou assim, nós temos devocionais, temos algumas responsabilidades bíblicas e as suas gravações estão ajudando muito, porque são curtas e são práticas e são bíblicas. E é do nosso devocionário, só que em vez de eu ler, eu leio, interpreto e coloco ali a nossa... Mas o que está acontecendo? Muita gente está me dizendo, pastor, eu não estou recebendo. Eu estou apanhando que eu digo assim, é difícil demais organizar a lista de transmissão. Porque enquanto tem gente que não está recebendo, tem gente recebendo 4, 5. Então é complicado isso, né? Então eu pus lá uma notinha, se você está recebendo mais de uma vez, me explique. Mas se você não está recebendo, é porque eu não tenho o seu número, ou é porque eu não dei conta de organizar. Então fique aqui a liberdade. Mande um zapinho para mim lá, dizendo, pastor, me inclui na lista que eu quero receber o áudio, que eu vou te incluir. Tá, eu já estou com uma lista de 256 e outra de mais de 100, fora os grupos da ISEC. Então, nós temos aí umas 400 pessoas recebendo. Mas se você quiser receber, mande para mim. Agora, se cada um multiplicar isso por 2, 3, 4, 5, tem mais de 1000 pessoas recebendo esses áudios. E você viu que a gravação é assim, eu pego o celular, coloco assim, né, e gravo. Às vezes sai bonito, às vezes sai feio, às vezes sai esquisito. Mas não tem produção, não tem estúdio, não tem nada. Mas a mensagem está sendo propagada, né? Então fica aí a liberdade, tá bom? E por último, antes do último, você está percebendo que nós estamos enfrentando a dificuldade com o data show de cá, e aí para a turma de cá fica prejudicada. Mas é porque a peça que queimou estava na garantia, que é o
a lâmpada, né? Que ficou muito tempo sem dar nenhum problema. Lembra quanto tempo? Aí ela queimou. Aí fizemos o conserto. Pagamos, não tinha garantia, porque o equipamento foi comprado fora e faz tempo. Mas o conserto tem garantia, né? E aí 3 meses queimou de novo, aí voltou para lá. E agora eles não estão achando a peça aqui no Brasil. Por último, estão dizendo que tem uma esperança de ficar pronto essa semana. Deus ajude que fique, né? Para a gente facilitar aí a comunicação. Por último, então, agora, a nossa conferência de grupos pequenos. Eu queria dizer para vocês, hoje de manhã eu disse isso. Irmãos, é para nós, assim, sabe, para a equipe pastoral, para mim, é para ser a conferência, para a gente poder trabalhar o ano com muito entusiasmo, muita motivação. E eu dei o testemunho de manhã de um preletor que estava na conferência Foco do ano passado, que é lá na igreja cujo pastor virá, os pastores virão, porque são 2 casais. E ele disse o seguinte: irmãos, eu quero dizer que ele só deu uma palestra de 3 dias de conferência, ele deu uma palestra à tarde. Ele é um grande empresário, presidente de uma multinacional, não é pastor. E ele deu essa palestra sobre mordomia, sobre homens de negócios e que são cristãos, uma palestra extraordinária. Ele vem muito a Brasília, está mais ou menos combinado de numa ida dessa a gente conjugar e ele vir a Goiânia para falar para os homens da nossa igreja. Então, foi muito jóia. E o testemunho dele foi assim gratificante, porque ele disse o seguinte: eu cancelei uma viagem de férias para Miami para não perder a conferência Foco. E aí você pensa, por causa de uma palestra que ele ia dar, porque ele só deu uma palestra em 3 dias. E aí ele disse assim, sabe como é que aconteceu? Foi bem naqueles dias que deu aquelas ventanias, que esse trem lá em Miami. Ele falou assim, que graças a Deus que eu cancelei e estou aqui. Eu disse isso porque às vezes nós não damos conta de conciliar a agenda. Porque cada um tem seus compromissos. Mas o meu pedido é que você priorize. Nós estamos avisando há muito tempo para ninguém programar a viagem, programar nada, mas dar prioridade para essa conferência que vai acontecer nos dias 2, 3 e 4 de março. Portanto, há pouquinho mais de um mês. Tá bom? Priorize isso. O lançamento oficial, já estamos falando sobre isso, mas tem uma comissão preparando aí para dar fazer um lançamento oficial. Nós vamos ter uma equipe com computadores ali atrás fazendo inscrição. A inscrição vai ter um custo pequeno, mas tem que ter, porque senão a gente não consegue cobrir as despesas. A conferência ela vai ser paga apenas para sexta-noite, abertura, e sábado o dia todo. A gente vai fazer um sábado intenso. Quem vier vem para aproveitar, não vem para descansar. Vai ter os coffee breaks, os intervalos, mas não começar às 9 da manhã até 9 da noite. Sem ir em casa, sem tomar banho, emendar mesmo, para quando for, já vai para ficar e descansar. E aí domingo a gente encerra de manhã. Domingo qualquer um pode vir no culto de encerramento. Domingo à noite, evidentemente, é aberto e nós vamos lançar os 40 dias de amor. E depois vamos explicar um pouco sobre isso. Então domingo de manhã e à noite, tudo resolvido. Agora, na sexta e no sábado, vai ter essa inscrição de R$50, certo? Para ajudar a custear as despesas. E no dia da inscrição você vai ter que dar algumas informações. Se você pode contribuir com carona, se você pode contribuir com hospedagem. Quando a gente chama de hospedagem, é cama e banheiro, não é? Porque nós vamos montar esquema de alimentação para as pessoas comprarem alimentação aqui, não é? Claro, se você quiser também dar um lanche de noite antes de dormir, coisa parecida, mas não é obrigação. A obrigação que a gente está falando de hospedagem, cama e banheiro, tá? Se é para casal, se é para solteiro, se é para homem, se é para mulher, essas coisas você vai precisar de informar na hora da inscrição. Porque nós vamos receber pessoas de outras igrejas que talvez precisem desse tipo de suporte para vir aqui na conferência, tá? Então priorize e ore pela conferência, amém? Então são esses os nossos avisos. Eu quero cantar um hino que foi planejado por esse momento de contribuição. Depois o louvor retoma para mais 2 músicas antes da mensagem. Então eu quero convidar a dona Enedir para
para vir aqui. E eu vou orar, não vou falar nada, só quero orar consagrando os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Você pode curvar a sua cabeça, se você vai dizimar, vai ofertar. É hora de você fazer isso com muita alegria no coração, porque é privilégio poder ser instrumento de Deus na manutenção da obra. Vamos orar. Pai, nós entendemos que o Senhor criou um critério para que a tua igreja seja mantida, para que os missionários sejam mantidos, para que a obra seja mantida. E nós queremos reconhecer que o que o Senhor pede de nós é tão pouco diante daquilo que o Senhor nos dá. E nós te louvamos por isso. Pai, sem dúvida alguma, é um desafio muito grande vencer a tentação de dar mais valor do que precisamos aos bens e aos recursos. E, ó Deus, não é à toa que a tua palavra chama o dinheiro de entidade, e nós não queremos ser submissos a essa entidade. Nós não queremos que o dinheiro nos domine, queremos com muita liberdade e liberalidade dizer que aquilo que é do Senhor nós queremos entregar e devolver para o Senhor. E queremos fazer isso, Pai, por obediência, queremos fazer isso por fidelidade e queremos fazer isso por amor. Por isso, receba como culto. Nós não queremos fazer isto, ó Deus, de maneira desorganizada, de qualquer maneira, por mera obrigação. Nós queremos fazer isso como culto. Culto de adoração ao Senhor. Receba, pois, o culto que nós te prestamos com parte daquilo que temos. E que isso sirva, ó Deus, para o teu reino, mas que isso também sirva para que a tua fidelidade para conosco seja reconhecida e para que as janelas dos céus continuem abertas sobre nós. Pedimos assim e oramos, confiando e entregando, em nome de Jesus. Amém. Então, o tempo todo sentado por causa do joelho, porque depois eu vou ficar em pé, né? Então, estou economizando o joelho. Mas eu estou cultuando e adorando aqui com muita alegria no coração. Amém? Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, a solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Ele tem o firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele faz-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Se fiel e obediente aqui viver, em torno a mim se acampa
protegerá, até quando face a face o possa ver. Nos céus então entrando, na glória eu ficarei, com Jesus meu Salvador, gozando enfim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Vem o dia mal, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, e Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, o meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Vem o temporal, vem o dia mal, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, e Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, o meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, o meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso Deus da minha salvação. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Eu confio nele. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes,
Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele nos amou com amor incondicional, amém? Você pode abraçar o irmão que está do seu lado e dizer para ele: Ele te amou com amor incondicional. Oh, Ele nos ama, aleluia. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu sou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou caído, estou caído, Ele não deixa de me amar. Oh, aleluia! Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Oh, Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Sem o seu amor, sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Erga as suas mãos e as suas vozes e canta. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos. Quero ouvir a igreja dizendo: Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Oh, Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços
sentar. Aleluia. Estamos felizes com nossos visitantes, temos visto alguns daqui, né? Queremos agradecer. Quero agradecer ali a Rita, irmã do Alírio, né, que veio de longe, passeando em Goiânia. Obrigado pela presença. Estou vendo a dona Darcy ali, o Mei Sivan com a família. Dona Darcy foi esposa do reverendo Raimundo Marcelo, porque essa igreja orou, né, muito tempo. Deus abençoe, sejam todos vocês bem-vindos. E os demais visitantes, mesmo eu não sabendo o nome, vocês são especiais, sejam bem-vindos ao culto desta noite. Meus queridos, eu queria começar fazendo algumas perguntas. A primeira é: quantos estavam aqui na igreja quando nós fizemos a jornada Vida com Propósitos? Levanta a mão, deixa eu ver quantos. Ok, bem menos da metade. Quantos? Tem um pessoal do Ceará. Cadê os cearenses? Bem-vindos, né? Família do Paulo, bem-vindos, Deus abençoe, é uma alegria tê-los aqui. Quantos tem esse livro, Vida com Propósito em Casa? Beleza. Esse exemplar eu ganhei, está escrito aqui nesse exemplar, 1 milhão de livros vendidos. Interessante porque muitos testemunhos você vai ouvir de quem leu Vida com Propósito. Muitos testemunhos. Aqui na nossa igreja, na época que nós trabalhamos este tema, eu ouvi muitas coisas do tipo: pastor, este livro nós precisamos reler todo ano. Ouvi isso. Ouvi também pessoas dizendo assim: pastor, as devocionais deste livro precisavam ser relidas na cabeceira da cama, né? Porque trata de assuntos tão relevantes, tão práticos, tão legais e etc. E eu queria nesta noite dizer para você que no primeiro domingo de março nós iniciaremos uma jornada chamada 40 Dias de Amor, que foi escrita pelo cunhado do Rick Warren, que escreveu este livro. E que é uma sequência quase que natural de quem fez os 40 dias de propósitos. E aí, conversei, nós estamos com as reuniões da equipe pastoral suspensas aí por esses dias, mas eu conversei por telefone com algumas pessoas e nós resolvemos o seguinte: não se trata de uma campanha, mas nós vamos pregar uma série de mensagens preparando o coração para os 40 dias de amor, amém? E eu sei que você vai ser grandemente abençoado. Então, meu desafio para você é: se você não fez, tem disposição e vontade, tem o livro resumido nas livrarias aqui de Goiânia. Essa semana eu vi uma propaganda da Jerusalém, que tem um livretinho pequenininho, bem resumidinho, as devocionais, a R$3 o exemplar, se não subiu. A propaganda estava essa semana. O livro completo pela internet ou por algum outro meio custa R$18, R$20, certo? Tem e-book dele na internet. Tem áudio das devocionais, se você quiser escutar no carro, ligar ali no Bluetooth do seu carro. Existem muitas maneiras de você fazer isso. Contudo, não sinta isso como um desafio, porque nós queremos que você guarde energia para os 40 dias de amor, com o tema que vai nos mover durante este ano, que é o amor não pode parar. Esse é o nosso tema. Mas eu quero preparar o coração para esses dias, e eu queria convidar você para fazer o mesmo através desta série de mensagens, Uma Vida com Propósitos. O livro do Rick Warren, só para dar um testemunho, porque ele é uma prova de que ele tem propósitos para a sua vida.
Ele escreveu este livro para a igreja local. Ele tirou uma licença, escreveu o livro para ir pensando na igreja local. E aí, isso eu ouvi dele, na igreja de Saddleback. E ele um dia, esse livro ficou público, foi publicado, começou a ser vendido, e caiu na graça, e vendeu. Um dia, ele olha a conta bancária dele, assustou com o valor que tinha debitado na conta pela venda dos livros. Daí a pouco começava a chegar. Ele disse que teve, na palavra dele, disse que teve época de chegar a $600 mil na conta dele. Era comum chegar a frações menores. 1 milhão de livros vendidos naquela época. Não é? Imagine ele ganhando aí $2 por livro, $1 por livro, né? $1,50 por livro. Então ele ganhou muito dinheiro. E ele reuniu a família dele e disse assim: nosso propósito de vida não mudou. Não mudou. Vamos continuar vivendo do mesmo jeito, morando na mesma casa, andando no mesmo carro. E começou a preparar a família para não se iludir, se encantar com a conta bancária. Deu uma oferta para a igreja simbolizando todo o dinheiro que a igreja tinha dado para ele como salário durante o seu ministério. E um dia a esposa dele, folheando uma revista da África, se compadeceu de crianças africanas órfãs que tinham o vírus da AIDS. E resolveu fazer uma visita para essas crianças. E ao fazer esta visita, resolveram investir nessas crianças. E gastar boa parte desses recursos cuidando de crianças com vírus da AIDS ali na África. Sabe por quê? Porque ele descobriu, para escrever esse livro, que a vida tem um propósito. E a pergunta inicial desta série é a seguinte: qual é o sentido da vida? Talvez, se a gente fizesse a pergunta no sentido um pouco mais particular, a pergunta seria a seguinte: o que é que eu estou fazendo neste mundo afinal? Não parece uma pergunta simples? Mas não é simples. E eu vou dizer para você por que não é simples. Vou adiantar uma ilustração que depois nós vamos voltar a ela na próxima série. Mas um filósofo fez para si mesmo essa pergunta, e eu não vou contar o que desembocou a história desse filósofo, mas eu vou te contar a história em si, do que ele produziu. E ele resolveu mandar 200, se eu não estou enganado, 200 cartas, 200 pedidos para 200 pensadores do mundo, fazendo essa pergunta: qual o sentido da vida? E ele recebeu as mais diferentes respostas. Alguns disseram assim: olha, eu tenho um palpite. E aí deu a resposta dele. Outros disseram assim: olha, eu não sei. Mas já que você está estudando sobre o assunto, quando você descobrir, você me fala. Outros disseram assim: olha, eu não faço a mínima ideia. Então teve gente honesta, pensadores, filósofos, que admitiram que não sabiam responder ou não saberiam responder a esta pergunta: qual é o sentido da vida? Agora, se você pensa que é só os filósofos que não sabem, os cientistas também não. Eles não sabem qual é o sentido da vida. Então essa resposta, ela não é tão simples assim. E nós vamos começar essa série com 3 questões. A primeira questão é: por que eu estou vivo? Você já parou para te perguntar isso? Principalmente você que já conheceu Jesus e já nasceu de novo. Você não acha: bom, eu aceitei Jesus, creio na vida eterna, Ele morreu por mim, eu estou salvo, o céu está garantido. Para que eu vou continuar aqui na terra? Eu podia me converter e já ir para o céu. Menos sofrimento, menos tentação, menos problemas. Mas não é isso que acontece. Deus deixa você continuar na terra por anos e anos e anos. E a pergunta então é essa: por que eu estou vivo? Qual a finalidade de eu continuar aqui na terra? A segunda pergunta é: qual o meu valor? Eu tenho valor?
tem gente, a questão da menos-valia, você sabe que são dois extremos que precisam ser evitados. Preste atenção em quais são esses dois extremos. De você dar para você mesmo muito mais valor do que você tem. Você fica arrogante, né? Você começa a se achar, você começa a humilhar as pessoas, você começa a pensar que é o bam em todas as áreas. Esse é um risco. Dá para você mais valor do que você tem. Mas um outro risco tão grave e tão prejudicial quanto esse é você dar para você mesmo muito menos valor do que você tem. É o que os psicólogos chamam de sentimento de menos-valia. Eu não presto para nada, eu não tenho valor nenhum, não sei o que eu estou fazendo aqui. Esse sentimento ele é pecaminoso. A Bíblia diz o seguinte, para dar a coisa na medida certa. A Bíblia diz assim, ninguém pense de si mesmo além do que convém. Dando a entender que tem uma medida para eu pensar sobre mim mesmo. Nem pode ser além e nem pode ser aquém. Eu preciso pensar de mim mesmo na medida certa. Qual é o seu valor? A terceira pergunta, faltou um ponto de interrogação, é qual é o meu propósito? Por que eu estou aqui? Qual é a minha razão de existir? As três perguntas vão tratar de três questões diferentes. A questão da existência. Por que eu estou vivo? Por que eu existo? Por que Deus permite que eu continue respirando, tendo fôlego e ficando nesta terra? A segunda pergunta, eu tenho valor, é uma questão de significância. Qual é a minha importância? Que valor eu tenho? A terceira pergunta tem a ver com a questão da intenção. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu espero, eu vou colocar aqui, antes de pôr o primeiro texto bíblico, eu vou colocar aqui o pensamento de alguns estudiosos, filósofos, psiquiatras. Aí eu vi os pensamentos e estamos aqui com ele, estão colocados no livro. E os pensamentos dizem assim, primeiro deles, espero que a vida não seja uma piada, porque eu não a entendi. Jack Hanley. Segundo, eu não sei o significado e o propósito da vida, mas parece que foi planejada para alguma coisa. Né? Carl Jung disse isso aí. Terceiro, até onde posso ver, não há propósito. Esse aqui admitiu pensar desta forma. Quarto, eu não tenho respostas para o sentido da vida e não quero mais procurá-lo. Joseph Taylor. Você entendeu? É assim que a humanidade pensa sobre o sentido da vida. E não se iluda, porque a maioria das pessoas estão por aí, não sabe de onde vieram, para onde vão, por que estão aqui, não tem senso de valor, de significância, nem de propósito. E o nosso desejo, nesses dias, é descobrir qual é o meu propósito, o meu significado e o sentido da vida. E essa série vai tentar responder isso. Por isso ela chama Uma Vida com Propósito. Vamos à primeira pergunta. Por que eu estou vivo? Questão de significância. Eu vou pôr algumas imagens aqui, você não precisa responder em voz alta, mas eu quero ver se vocês passarão no teste. A primeira imagem está aí. Quantos sabem para que serve esta ferramenta, esse instrumento? Levanta a mão. Então vocês já tiraram 33,3, né? 1/3 de aprovação, porque vocês sabem. Então aí nós temos uma ferramenta. Segundo, quantos sabem para que serve esse outro objeto que está aí? Levanta a mão. Então vocês já foram aprovados, né? 2/3. Por último, quantos sabem para que esse instrumento aí serve? Levanta a mão. Então todo mundo sabe. Interessante. Quem planejou, sonhou, desenvolveu cada um desses instrumentos, planejou e desenvolveu para cumprir um propósito.
para cumprir um propósito. O martelo para fixar o prego, não é? A sombrinha ou guarda-chuva para proteger do sol ou da chuva. Não é? O avião, meio de transporte rápido. Espera aí. Quando eu fui pesquisar, eu falei assim, eu queria umas imagens. Eu peguei e digitei lá, objetos úteis. Rapaz, não achava. Porque aparecia assim, 20 objetos que deveriam existir e não existe. E começou a aparecer esse tipo de coisa. Eu falei assim, não, então eu tenho que ser específico. Eu parei e pensei, não, eu vou pôr uma ferramenta, um instrumento de proteção e um meio de transporte. Mas podia ser tantas coisas. Por exemplo, nós estamos sentados aqui em cadeiras. Você já imaginou que conforto que isso gera para vocês poderem ficar aqui ouvindo uma palavra? Essa cadeira foi feita com propósito. E você, ao sentar nesta cadeira, não é? Você cumpriu o propósito para o qual ela foi fabricada. Agora, pense, raciocine se isso vale para os objetos, se isso vale para o computador, se isso vale para a cadeira que eu sento, se isso vale para o prato onde eu tomo a minha refeição, se isso vale para o celular que eu uso para me comunicar, se isso vale para o meu meio de transporte diário, como é que isso não vai valer para a vida humana? Você foi feito para um propósito, com uma finalidade. Você não é obra do acaso. Você não foi criado por acaso, não está no mundo por acaso, não é preservado por acaso. Na verdade, você foi criado por alguém que pensou em você antes de você nascer. A Bíblia diz para nós que antes de sermos um embrião, um feto, um bebê, Deus já pensava em nós. A nossa vida foi planejada antes da fundação do mundo. Você, meus queridos, está vivo, existe, porque alguém fez você. Porque alguém pensou em você. Vamos ver algumas confirmações bíblicas. Jeremias 20:18. Uma pergunta que talvez muitas pessoas fazem. E essa pergunta de Jeremias, é claro que o texto tem que ser lido à luz do contexto. E aí você vai ver na história de Jeremias que ele está conjecturando, porque, na verdade, ele sabia a resposta para essas perguntas, que desespera tanta gente. Ele diz assim, por que sair do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristezas? E terminar meus dias na maior decepção? Será que foi para isso que eu saí do ventre materno? É como se ele estivesse perguntando assim, será que a vida é isso mesmo? Um segundo texto, esse já mais claro dentro do propósito, ou dentro do sentido da nossa mensagem. O Senhor faz tudo com um propósito. Tem um cientista, que eu não vou me lembrar o nome, é claro, que ele disse o seguinte, estudando o planeta Terra, clima, estações do ano e uma série de fatores, a conclusão que qualquer pessoa normal chegaria é que quem fez o universo fez pensando em quem iria habitar. Ou seja, o mundo foi criado pensando em nós, pensando em você. Por isso o clima é suportável, mesmo que tenha calor e frio, não é calor e frio em excesso que a humanidade não consiga se adaptar. E assim mesmo o clima só não é melhor por culpa nossa mesmo. A questão climática é fruto da queda e do pecado humano, os distúrbios que tem havido. Então o mundo foi feito com um propósito. E quando a gente estuda teologia, a gente estuda dizendo assim, o Criador no universo é o Deus que fez tudo com inteligência e fez tudo planejado. Cientistas há pouco tempo cristãos se reuniram e um deles é da igreja daquele pastor que esteve aqui pregando de Campinas, São Paulo, para dizer da harmonia que tem desde da onda do mar, o formato da orelha,
a concha lá do mar também, né? O desenho da asa de uma borboleta. E eles dizendo, vocês já perceberam que parece que o arquiteto fez tudo com uma certa harmonia, até coisas que não tem nada a ver uma com a outra, porque esse mundo foi planejado com estética e foi planejado para que nós possamos habitar nele. O Senhor faz tudo com propósitos. Mais um texto, Efésios 1:4, nós vamos pôr em duas versões. Essa aqui é do Eugene Peterson, a mensagem. Olha o que diz essa versão. Muito antes de estabelecer as fundações da terra, Deus nos tinha em mente, tendo nos escolhido como foco do seu amor. A outra versão, que nós estamos mais familiarizados com ela, diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então Deus pensou em você, Deus planejou você, Deus imaginou você muito antes que você existisse. Muito antes que você existisse. Na frase aí tem sua presença, foco no seu amor. Que coisa fantástica. Deus criou e disse assim, eu vou te amar para sempre. Deixa eu dizer uma coisa, se você ama a Deus, amém, glória a Deus. Se você não ama, não altera o amor de Deus. Deus te ama do mesmo jeito. Interessante isso, né? Não é o que você faz que aumenta ou diminui o amor de Deus, porque o amor de Deus é pleno, é completo, é perfeito, é universal, é unilateral. Deus te ama e pronto. Se você afastar-se dele, não é igual o homem, eu te amo, se você me amar, você me ofendeu, agora eu não te amo mais. Deus te ama de qualquer jeito, porque ele disse, eu te fiz para te amar para sempre. Ele te ama para sempre. Qual o sentido da vida? Qual o propósito de existir? Vamos para a segunda pergunta. Questão de significância, eu tenho valor? Interessante. Eu quero começar com uma ilustração. Conta-se, eu vou contar primeiro uma história mais próxima de nós, para depois ir para uma mais distante de nós. Conta-se que teve um reitor no nosso seminário, de fora, não sei de qual nação, se escocês, inglês, americano, mas o seminário, mesmo os de outras gerações, como o meu caso, que entrei no seminário em 77, formei em 80, o seminário, ele era mantido do ponto de vista de limpeza e tal, pelos alunos. Então nós tínhamos aula e tínhamos um tempo de serviço. Então era tudo dividido, tempo de biblioteca, tempo de manutenção e tempo de aula. Então a gente varria, a gente limpava, cuidava do quarto, de vez em quando o reitor ia no quarto para ver se não estava muito bagunçado. Questão de disciplina, de organização, etc. Mas conta-se que antes dessa nossa geração, esse reitor chegou no horário de serviço e viu os seminaristas quietos, parados. O que vocês estão fazendo parado? É porque nós já cumprimos a nossa tarefa, não importa, acho outra tarefa para fazer, o horário, tal. Não, mas já fizemos tudo, já fizeram tudo? Então pega esses tijolos e põe lá no canto, naquele lugar lá. E mandou eles levar os tijolos. E o seguinte, está eles parados de novo. O que vocês estão fazendo parado? Já acabou o serviço. Não acabou o serviço, só acaba o serviço quando dá a hora tal. Vocês estão em horário de serviço. Mas não tem nada para fazer, diretor. Pega o tijolo e volta para cá. Piada, né? Mas é verdade, aconteceu. Agora, você quer mais triste do que essa história? Na Segunda Guerra Mundial, estouraram uma fábrica e puseram quem estava preso para carregar os entulhos. Quando eles acabaram de transportar os entulhos para um lugar destinado, mandaram eles voltar com o entulho. Voltaram com o entulho, mandaram eles voltar com o entulho. E fizeram isso tantas vezes que os presos começaram a enlouquecer. E a história diz que alguns deles se lançavam em cima dos policiais para ganharem um tiro, porque não fazia sentido carregar esse entulho para lá e para cá, sem nenhum propósito. Então entenda, a vida precisa fazer sentido, precisa ter valor.
Pessoa que faz esse tipo de tarefa, que valor estão atribuindo a ela? Que sentido a vida está tendo para ela? Então é interessante, porque essa questão dessa pergunta, eu tenho valor, que tem a ver com significância, tem a ver com a minha vida, como eu estou vivendo a minha vida. E existem 3 possibilidades, ou 3 níveis, que eu vou colocar aqui. Nível 1, sobrevivência. Tem gente que não está vivendo, está apenas sobrevivendo. Sobrevivendo. Não tem sonhos, não tem projetos, não planejam, sabe? Eles tocam a vida sem entusiasmo, sem motivação, sem prazer, sem alegria, apenas sobrevivem. Não é este o propósito de Deus quando fez você. Apenas existir, apenas sobreviver. Viver abaixo da média. Viver controlado pelas circunstâncias. Sobreviver. Quando você, se você for ler o livro, no primeiro capítulo, ele vai dizer que tem pessoas dirigidas pela culpa. Vivam a subvida. Tem pessoas dirigidas pelo ressentimento. Tem raiva de alguém, nunca conseguiu perdoar. Amarrado. Apenas sobrevive. O tempo todo rancorosa, o tempo todo odiando alguém, o tempo todo com raiva de alguém. Tem gente dirigida pelo medo. Tem medo de tudo. Não enfrenta nada. Essas pessoas não vivem. Elas apenas sobrevivem. Tem um estilo um pouquinho melhor. Pessoas que vivem para o sucesso. Comparada ao primeiro item, esse aqui já está bem melhor. Excelente. Quem são essas pessoas? São aquelas que, opa, eu nasci para vencer, eu vou ser melhor do que todo mundo, na minha área ninguém vai ganhar de mim, e eu vou, né, a minha empresa vai bombar, o meu serviço vai bombar, e eu vou crescer, e etc, e trabalha por isso, corre atrás disso, dorme pensando nisso, acorda pensando nisso, vive para isso. Algumas se frustram porque não alcançam aquilo que desejavam alcançar. Outras alcançam e se frustram porque descobrem que ao alcançar o prazer que eles queriam, eles não conseguiram. Percebe? Uns se frustram porque não alcançam. Outros se frustram porque ao alcançar descobrem que não é bem isso que eles imaginavam. Por isso você vai ver aí na sociedade ricos que estão vivendo a subvida. Você vai ver famosos que estão detonados. Famosos em todas as áreas, seja no esporte, seja na atores, seja na área da música, gente que alcançou o que sonhava, chegou naquele patamar mais alto e viu que não era isso. Você vai ver empresários bem-sucedidos que conseguiram riquezas. Como é bom quando a gente pega um empresário bem-sucedido que diz assim, tudo é para a honra e glória de Deus. Como isso é bom. Eu já te contei desse executivo que eu quero trazer aqui, porque ele disse para mim que vem muito a Brasília, mas o dono da Rinodê deu um testemunho tão bonito lá. O dono, o chefe, o presidente, o responsável, uma empresa que começou na garagem com o pai dele, os irmãos dele, que hoje tem mais de 600 mil colaboradores. Esse homem, crente, de pôr a Bíblia aqui no peito e ir para a igreja cultuar o Senhor e dizer assim, nós passamos muitas lutas. Eu fiquei 2 anos vivendo com um pequeno saláriozinho da minha esposa, que era funcionária pública. Abri mão de uma série de coisas. Os empregados que queriam ficar comigo quando nossa empresa mudou o rumo, precisaram reduzir 50% do salário e todos eles aceitaram menos um, e eu até entendi esse menos um, porque ele tratava da família, já tinha filhos, compromissos demais, os demais ficaram. E dos que ficaram, nenhum deles ganha hoje menos de 40 mil reais por mês.
suportaram, ficaram. E hoje são meus colaboradores, talvez os bem pagos da minha empresa. Mas aquele homem dando testemunho, o pai dele sentado ali, um crente no Senhor Jesus, os irmãos, uma empresa familiar, e ele o tempo todo dando honra e glória para o Senhor. O tempo todo dizendo, tudo isso aqui é para a glória do Senhor. Sabe o que significa isso? Entender que o sucesso não pode ser um fim em si mesmo. Você não foi feito para o sucesso. Se você pensa que foi feito para ter sucesso, você está enganado. Você sabe qual é o terceiro estágio para o qual você foi feito por Deus? É para ter significância. Você precisa entender que esse nível é o nível que você precisa atingir. Eu preciso entender que a vida faz sentido porque eu tenho um propósito de existir. Deus me fez para uma finalidade. Que você é importante para Deus e você se importa com Deus. Que você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida, para o qual você foi criado, e você vai vivenciar isso o tempo todo. É isso que faz a diferença. É saber que Deus olha para você e diz assim, muito bem, meu filho, foi para isso que eu fiz você. Que bom que você está dando certo. Hoje, eu saí daqui no culto da manhã e fui pregar em um velório. E fui pregar em um velório. Conheci este senhor de 94 anos essa semana. Uma pessoa que, vizinho da igreja, me falou, pastor, o senhor pode ir lá comigo, fazer uma visita? Eu fui lá uma vez e agora eles querem que volte lá porque o filho diz que o pai ainda está lúcido, mas ele está passando tão mal. Eu falei assim, tá bom, me pega lá no escritório que nós vamos lá daqui a pouquinho. Eu estava almoçando, daqui meia hora eu chego no escritório, me pegou, nós fomos lá. Ele realmente estava lúcido, me contou que já morou nessa rua da igreja, conversamos um pouco. Às vezes ele não me entendia, o filho ia perto, falava alto, pediu para mudar de posição. Foi assim, uma visita proveitosa, porque você percebeu que a pessoa estava ligada, antenada, entendendo o que você estava falando. Aí ontem ele veio a falecer, hoje pela manhã um telefonema de um filho dele que não estava lá, que falou para outro vizinho nosso e disse assim, ó, tem um pastor aqui da região, chama Marcos, ele foi lá, visitou meu pai morreu, será que ele podia ir no cemitério? Aí, quem me levou também me mandou uma mensagem que eu não tinha visto, fui para lá. E esse homem, contaram histórias muito interessantes deste homem. Quem me levou lá, por exemplo, diz que ele amava fazer churrasco para os filhos e os amigos dos filhos. E ele brincava às vezes, quando a pessoa falou que tinha parado de comer. Ele chegava com o espeto e punha a faca assim no mundo da pessoa, vai comer mais um pedaço ou não vai? E eles lembrando daquilo, rindo, né? Um homem assim que cuidou da família, ele ficou viúvo, casou-se 2 vezes, teve alguns filhos. Mas o que me achou interessante, o que me me fez achar interessante, foi que depois de 94 anos, cumpri todo o propósito de existir. Eu estava numa sala bem montada para cuidar dele. Naquela sala tinha uma profissional paga que revezava com outros profissionais para o tempo todo cuidar dele. E os filhos chorando, como se aquele homem tivesse sendo tirado da família precocemente. Sabe por quê que eles estavam chorando? Porque morte é perda. Não importa se é um bebê que ainda nem nasceu, um aborto espontâneo, ou se é um homem de 94 ou 100 anos. É perda. Nós não fomos feitos para morrer, nós somos feitos para a eternidade. Sofre. Mas aí você pode mudar um pouco a linha de raciocínio e perguntar assim, tem histórias boas para contar igual a do seu Valdemar? Tipo assim, foi um homem bom, cuidou bem da família, cumpriu o seu propósito de existir. Será que no final da nossa vida você vai poder ouvir isso? Cumpriu o seu propósito de existir? Qual é o significado da sua vida? Qual é o valor que você tem? Veja esses textos bíblicos para a gente poder seguir em frente.
Tenho me afadigado sem qualquer propósito. Tenho gasto a minha força em vão e para nada. Você tem, às vezes, se sentido assim? Esforço em vão? O escritor de Eclesiastes chama isso de correr atrás do vento. Qual que é a vantagem de correr atrás do vento? É correr em vão. Ele chama a vida de vaidade, bolha de sabão. A ideia no original é uma bolha bonita que começa a subir, mas vai explodir daqui a pouquinho e vai desaparecer. Vaidade. E ele começa a conjecturar dizendo assim: todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Não há nada novo debaixo do sol. Sabe o que significa isso? Vida sem propósito. Mas você sabe qual é a conclusão que Salomão, o escritor de Eclesiastes, chega? Capítulo 3, o último capítulo. É como se fosse fechar com chave de ouro e dizer assim: agora eu entendi. Ele finaliza dizendo assim: de tudo que se tem ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Você quer encontrar sentido para a vida? Teme a Deus e guarda os mandamentos de Deus, para você não viver como eu vivi durante um período da minha vida. Encontre propósito. Sabe qual é o outro texto bíblico que eu coloquei aqui? É o Senhor dizendo: eu sou o Criador e o tenho ajudado desde o dia em que você nasceu. Isaías 42, 2 na NTLH, linguagem de hoje. Mais um texto bíblico conhecido do Salmo 139. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Aquela ideia de que Deus já tinha plano para você antes de você nascer. E ainda o Salmo 33, versículo 11, aliás. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. E ainda, sabemos que quando for destruída esta barraca, a linguagem de hoje, em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem fez e ela durará para sempre. Deixem a confusão empobrecida e vivam. Andem pelo caminho da vida com significado. Provérbios 9, 6 na Bíblia, a mensagem. Viva com propósito. Viva com propósito. Quero terminar com a terceira e última pergunta. Qual é meu propósito de existir? Questão de significância. Preste atenção aqui. Se você vagou um pouquinho, distraiu, segura a onda aí nessa reta final. Eu vou te dar algumas informações importantes. Primeira informação. Tudo começa em Deus. Sabe como é que você entende os equipamentos que nós compramos? Quando você lê o manual ou alguém que leu te instrui. Não é verdade? Esse ano passado, o último controle do meu carro, que ainda estava sobrevivendo, porque toda hora cai, né? Quebrou o primeiro, aí fui para o reserva. Estava para dar os últimos suspiros no controle reserva. E aí eu fiz o orçamento, liguei lá para ver o preço, quase R$700. Aí eu disse: eu não pago no controle R$700 de jeito nenhum, isso é um absurdo. Aí eu peguei e fui no mecânico que trabalhou na empresa lá onde eu tirei o carro muitos anos, e já tem me atendido, um homem competente. Fui lá: seu João, e ele tem o mesmo carro que eu tenho? Seu João, eu achei um absurdo. Não, rapaz, precisa comprar isso não. Aí ele pegou a chave dele, aqui. Fiz uma chave canivete com o meu carro, como é que ficou legal? R$100, só de 700 para 100, né? Aí eu falei assim: eu tenho 3 chaves, eu queria fazer em pelo menos 2. Ele disse: não, você tem 2 chaves. Você tem 3, eu tenho certeza. Uma eu nunca nem usei, está guardada lá. Ah não, aquela chave é do manobrista. O carro é meu há 9 anos, eu não sabia que tinha chave de manobrista, porque não li o manual. O que é esse negócio de chave de manobrista, senhor João? Não, porque essa chave, ela não abre o porta-luva, ela não abre o porta-mala, então você pode pôr o que quiser no porta-luva e no porta-mala, dar a chave para o manobrista e está seguro, porque ele não abre essas partes. Você acredita que eu não sabia disso?
Sabe por que eu não sabia? Porque eu não tinha lido o manual. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe por que você não sabe o sentido da vida? Caso não saiba, porque você não está lendo o manual. E o manual é a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada diz para você que a vida faz sentido, porque tudo começa com Deus. Qual é a primeira frase da Bíblia? No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Quem fez este mundo? Deus. Para que ele fez este mundo? Para um propósito que ele vai definir. Você vai conhecer daqui a pouco, nos próximos mensagens. Portanto, se você quer entender qual é o propósito da vida, você tem que primeiro ir para o Criador de todas as coisas e conversar com o Criador e ouvir o que o Criador tem para dizer. No princípio, criou Deus. Segundo, essa segunda frase é como se fosse uma frase só que eu dividi em 3 sentenças. Tudo começa com Deus. Segundo, tudo continua com Deus. Não apenas teve origem, não apenas começou, mas continua com Deus. A vida sem Deus não faz sentido. Não basta eu saber que Deus fez todas as coisas, eu tenho que entender que Ele mantém todas as coisas. Ele não é aquele fabricante que fabricou esse relógio, depois que saiu das mãos ali da fábrica, passou para a loja, da loja para o usuário e acabou. Eu nem sei quem é. Em quais mãos esse relógio passou? Mas Deus, Ele fez o mundo e continua mantendo o mundo que Ele fez. Amém? Deus, tudo começa com Deus, tudo continua com Deus. Terceira frase, tudo termina com Deus. Preste atenção. Tudo começa com Deus. Lá em Gênesis, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Tudo continua com Deus e tudo terminará com Deus. O que é que diz em Apocalipse? Eis que faço novas todas as coisas. E no penúltimo capítulo da Bíblia, novo céu e nova terra. Vocês estragaram a primeira que eu fiz. O pecado destruiu. Não só a raça, mas a natureza geme e sofre por causa da queda do homem. Então agora eu vou fazer um novo céu e uma nova terra. Então tudo começou com Deus. Mas a Bíblia diz que tudo também vai terminar com Deus. Ele abriu a primeira página da história. Ele irá virar a última página da história. Tudo termina com Deus. Por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso que eu não vou entender as coisas se eu não colocar Deus em primeiro lugar. A vida vai continuar não fazendo sentido se eu não tiver Deus no começo, no meio e no fim. A vida não vai fazer sentido. O grande problema da vida insignificante das pessoas é que elas estão procurando no lugar errado. Procura nas drogas, procura no álcool, procura no sexo, procura no dinheiro, procura no poder, procura na fama. Meus queridos, para entender o sentido da vida, nós só temos um lugar para nós procurarmos. Deus. Em Deus. Em Deus. Olha o que diz esse texto falando sobre Jesus. Colossenses 1,16. Pois todas as coisas, absolutamente tudo, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, preste atenção, tudo que você está vendo, que você não está vendo, né? Visíveis e invisíveis, coisas materiais e coisas não materiais, tudo começou com Ele e encontra nele propósito. Tudo começou com Ele e encontra nele propósito. Outra tradução é: tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas giram e gravitam em torno dele.
Efésios 1:11. Olha o que diz esse texto. A Bíblia falando. Vai para o manual, descobre o sentido da vida na Bíblia. É em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito de nossa vida. Muito antes de termos ouvido falar de Cristo e de termos erguido nossas esperanças, Ele já tinha seus olhos sobre nós. Já havia planejado para nós uma vida gloriosa. Parte do projeto global que Ele está elaborando para tudo e para todos. Que texto fantástico! Veja aí o último versículo da nossa mensagem. Atos 10:35, na linguagem de hoje. Pois Ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Então deixa eu dizer uma coisa para você hoje à noite. Em Cristo, você descobre qual é o seu propósito. Queria dizer para você que não teve ainda a oportunidade de ter um encontro genuíno e pessoal com Jesus. Sem Deus, meu querido, minha querida, a vida não faz sentido. Você pode conquistar tudo que você tem almejado e planejado. E ao final você vai chegar à conclusão de que tudo é vaidade, como chegou Salomão. Será que você vai ter mais coisa do que Salomão teve? A Bíblia diz que não teve ninguém mais rico do que Salomão. Todo mundo vinha de diversos lugares trazendo riquezas e presentes para Salomão. Você pretende ser mais rico do que Salomão? Ninguém tinha mais fama e poder do que Salomão, sabia? Salomão tinha um pomar bonito, e ele ficava naquele jardim dele. Salomão tinha cantores e cantoras à disposição dele o tempo todo. Artistas particulares cantavam para Salomão. Salomão tinha mulheres e mais mulheres e mais mulheres. A Bíblia diz que ele tinha 1000. Já imaginou? Você pretende ter mais extravagância do que Salomão? Poder, fama, sabedoria, mulheres, tudo ele tinha. Aconselhava todo mundo, né? Servos e servas, gente lá o tempo todo para fazer massagem nos pés dele, lavar os pés dele. Ele tinha tudo. E ele entrou numa crise existencial profunda. E ele começou a escrever coisas que não parecia não fazer muito sentido, como eu já citei aqui no sermão. Ele começou a falar, puxa vida, o que adianta você ter 1000 mulheres e não ter uma com quem você dorme e acorda, divide sua história de vida, planeja e sonha. Quem tem 1000 não tem nenhuma. Essa é que é a verdade. E vai indo aquilo, não faz nenhum sentido. E ele provou isso. Posso comprar tudo com o meu dinheiro, mas não posso comprar a minha realização. Então, o dinheiro chega um momento que diz, para que tanto dinheiro? Poder. O poder também é fugaz. Não faz sentido. Essas pessoas que nós estamos vendo na mídia sendo corrompidas, eu recebi o nosso capitão aqui da igreja, Tarley, que estava indo para São Paulo, ele perdeu a eleição para vereador e foi selecionado e tal. A história é longa, o tempo já foi, só para resumir, ele foi selecionado por um grupo que ele não conhecia. E ele achou esquisito aquilo, fizeram uma videoconferência, na videoconferência fizeram 1000 perguntas psicológicas, pressões daqui, dali e tal. E ele falou assim, mas o que é isso? E ele é uma pessoa esclarecida, palestrante da polícia. Aí ele disse o seguinte, com a esposa dele, o que é isso? Ela falou assim, não sei, mas eu gostei do tanto de pergunta que eles fizeram. Daí a pouco, olha, nós selecionamos 5 pessoas de Goiás, dos 5 você passou no teste. E nós já reservamos uma passagem aérea. Você quer vir para São Paulo? Pode pegar a sua passagem e vir que nós queremos te explicar o objetivo nosso. Ele foi, voltou, passou nessa outra etapa, e quando foi, agora ele veio conversar comigo para dizer, pastor, eu vim aqui para pedir uma oração, contar para o senhor o que está acontecendo na minha vida. E aí ele me contou a história e ele disse assim, é quase que uma pressão, uma lavar cerebral, um trem meio louco que eles fazem com a gente,
para saber qual é a resistência que a gente tem a um suborno, a uma corrupção. Né? E eles fazem cada pergunta, pastor. E pressionam do lado. Lá em São Paulo, Câmara de todo lado e tal. É um projeto aí que chama-se Renova Brasil, talvez você já ouviu falar. E agora eles vão dar um curso de 15 dias e quer lá. Os empresários que estão por trás não querem se identificar, é um fundo cívico. Porque eles é um grupo sério que está dizendo assim, precisamos mudar esse país. E eu quero saber quais são as pessoas que conseguem suportar a pressão sem se vender. Sabe o que significa isso? A gente perguntar para a gente mesmo qual é o valor da sua vida. Quanto que você custa? Sabe por quê? Porque os políticos dizem por aí que cada um tem seu preço. Até com evangélicos. Cada um tem seu preço. Mas eu queria dizer para você essa noite que diante de Deus você tem muito mais valor do que qualquer apartamento cheio de dinheiro. Você vale muito mais do que ouro, do que prata. Você vale o precioso sangue de Jesus. Não se venda. Entenda que Jesus é tudo e só nele nós encontramos significado para a vida. Só em Jesus. Curva sua cabeça. Pai, eu quero nesta noite me juntar a esses irmãos para dizer que nós entendemos que tudo começa com o Senhor. Continua com o Senhor que mandou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. E tudo vai terminar com o Senhor. E que o Senhor dá para nós um valor tão grande. Nós não podemos nos deixar levar ou vender por absolutamente nada. Porque o que nos comprou e nos resgatou foi o precioso sangue de Jesus. Por isso, Deus, faça-nos sair daqui esta noite, convictos de que nós não estamos neste mundo por acaso, que a vida faz sentido, e que Deus me colocou onde me colocou para que eu cumpra um propósito. Ninguém é professor meramente por ser. Ninguém é balconista meramente por ser. Ninguém é médico por ser. Ninguém é enfermeira por ser. Ninguém é pedreiro por ser. Ninguém é juiz por ser, advogado por ser. Nós estamos aqui para cumprir um propósito. Faça-nos entender isso, para que a nossa vida seja pautada pelo princípio da sabedoria, que é o temor do Senhor. Fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Se você entendeu a palavra de Deus, resolveu tomar uma decisão e quiser falar conosco, estamos à disposição. Entre em contato, nós vamos te orientar. Tá bom? Eu na hora que fiz os destaques, não tinha visto o reverendo João Joaquim Alves ali com a irmã Isabel. Deus abençoe, pastor. Obrigado por estar aqui com a gente. E eu queria convidá-los a ficar em pé para receber a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito, esteja conosco aqui, com o povo de Deus na terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Você podia dar um abraço aí em algumas pessoas, se for visitante principalmente, desejando uma boa semana em nome de Jesus. Obrigado, Deus abençoe.